Queridos, muito boa noite, que a graça do nosso Deus esteja presente aí no seu coração e possa trazer à tua alma e à tua vida a paz que você tanto busca, tanto precisa. Nem sempre a paz que a gente busca é a paz que a gente precisa. Muitas vezes a paz que a gente precisa, ela vem do Pai. E a paz que muitas vezes a gente busca são paz momentâneas, são paz para determinadas circunstâncias da nossa vida. Mas a paz que Jesus tem para dar é a paz que o mundo não pode dar, não é? É uma paz real e poderosa. Então você já pode estar entrando aí, dando aquele like para nós, né? Já pode estar aí dando aquele legalzinho, já pode entrar dizendo estou aqui, né? Já pode entrar participando conosco, conversando conosco, né? Vai ser lançado aqui compartilhando, que é muito especial isso, né? Compartilhar. Então, aonde quer que você esteja, sinta-se agora juntinho de nós. Vamos estar sendo um só povo, ouvindo a um só Deus, a palavra de um só Deus, e glorificando, exaltando, magnificando a um só Deus eterno e poderoso. Tá certo? Então fica conosco aí, não sai não, continue marcando a sua presença conosco, continue dando aquele like, continua compartilhando, né, com outras pessoas que você conhece, marca lá aquela pessoa, para que ela possa também estar vendo e ouvindo essa mensagem que vem do coração de Deus. Hoje nós vamos estar também falando da palavra do Senhor. E vamos estar com um formato hoje diferente. Um pouco diferente, né? Nós queremos começar, boa noite a todos, nós queremos começar hoje com uma enquete. E a nossa enquete, nós queremos a participação de vocês essa noite. E essa enquete é sobre você falar um pouco de coisas que você alcançou através da fé. Respostas que você teve através da fé. Então gostaríamos que você pudesse aí participar conosco, a nossa irmã Andri, e nosso baterista também, Felipe, eles que vão estar aqui, recebendo as respostas de vocês e compartilhando aqui conosco, para nós estarmos conversando um pouco sobre isso. Então o que nós queremos é que vocês possam dizer coisas que vocês alcançaram através da fé. Por exemplo, eu acredito que todos nós aqui já alcançamos muitas coisas através da fé. Isso aí, então você vai compartilhar, você vai passar, você vai dar aquele like, vamos falar um pouquinho do que você já alcançou através da fé. Uma manhã, se fosse falar de alcançar a coisa pela fé, para a glória do Senhor, muitas coisas, muitos milagres. O Senhor é bondoso. Isso é bom. Apesar de todas as coisas, apesar de tudo isso que nós estamos falando aqui, de alcançar essas maravilhas, de alcançar essas coisas que o Senhor tem feito, a gente cada dia mais tem olhado nesse horizonte, tem buscado em Deus. Hoje, principalmente hoje, esse momento que nós estamos vivendo, temos percebido, isso é muito claro e evidente, o quanto as pessoas têm buscado essa graça do Senhor, ser agraciada por Deus em muitos momentos da vida, em alguma circunstância que está vivendo, ser agraciado por Deus. Não tem coisa melhor do que você estar em busca de algo, orar a Deus, clamar, e você ouvir e ver a resposta de Deus na sua vida, não é? Não tem coisa melhor do que você... Coisa boa é você testemunhar. Nossa, aí você chegar assim na frente, testemunhar as coisas que Deus fez com você, e poder assim dizer assim, não, eu orei, e Deus me deu tal resposta, e tal coisa aconteceu, e foi instantâneo, que tem bênçãos, Maíra, que é instantâneo. Verdade. Você ora hoje mesmo acontece. Verdade. A gente tem a base, são os homens e as mulheres de Deus, tudo que está escrito na palavra. Mas a gente também precisa ser testemunho vivo do agir de Deus, do mover de Deus, de tudo quanto outros já viveram, também pode viver, sim, porque Deus não mudou. Verdade. Vocês acham que tem pessoas que têm vergonha de contar o testemunho, de falar o que Deus tem feito? Sim. E se tem, o que vocês acham disso? Sim, como tem. Só que a palavra de Deus, ela mostra justamente isso, que através do seu testemunho, como Hebreus 11 faz uma galeria de homens de fé, que é para quê? Para que nós possamos observar, ver e ter como estímulo, para que nós possamos também alcançar os nossos milagres. Então, há essa necessidade, sim, de testemunhar. Infelizmente, as pessoas não têm esse entendimento. Verdade. O que você acha disso? Eu acho que... Tem pessoas que têm vergonha? Sim. Se tem, é certo, é bom? Não é certo. Porque como você vai edificar outras vidas? Como outras pessoas vão falar, como é que Deus está na vida de Maiana, se a gente não ouve testemunho na vida de Maiana?
a gente não vê o mover de Deus na vida de Maiana. Então a gente precisa assim testemunhar para edificar outras vidas. E às vezes essa questão do que nós vivemos, até de fazer com que outras pessoas elas vejam em nós um exemplo de que Deus faz, não é? Porque às vezes, se a gente for perceber, os problemas, as dificuldades, eu acho assim, elas podem ter pesos diferentes, porque pessoas são diferentes, né? Família é diferente, alguns problemas diferentes, mas você não vai encontrar uma pessoa no mundo que tenha um único problema, porque aquele problema seja o único da Terra. Somente aquela pessoa tem aquele problema. A gente não vai encontrar isso, a gente vai encontrar problemas em que todas as pessoas, se não um daqui, outro do outro bairro, outro de outra cidade, outro de outra rua, mas nós vamos sempre encontrar pessoas com os mesmos problemas. Então, às vezes, quando você testemunha, você fala algo que Deus fez na sua vida, faz com que outra pessoa que esteja talvez passando a mesma coisa que você, ela possa ter, digamos assim, esperança de que também pode acontecer na vida dela. Eu já tive experiência. Assim? Então. De pessoas chegar para mim e falar bem assim, mas eu estou precisando de ajuda nessa área aqui, e eu me ver já na mesma área. Eu fiz, meu Deus, como é que eu vou ajudar essa pessoa? Mas o Senhor viu que eu tinha o suporte, eu tinha o que dar àquela pessoa na base do Senhor Cristo, que eu já tinha vivido. Mas nós queremos saber, no caso, né, dos nossos amados, de todos que estão aí nos assistindo, né, possa aí contar o que aconteceu. Conte o seu milagre para nós, né, a resposta que você teve, né, não precisa detalhar tudo, mas conte para nós aí. Aí quem está participando também conosco aí, Felipe? É isso. Felipe. Antes disso, é isso que eu ia falar, que às vezes não dá para você contar todo um testemunho. Mas o que nós queremos é só que você, digamos assim, pontue algumas coisas que aconteceu, alguns pontos. Não, olha, Deus ouviu quando eu passei por isso. Olha, Deus me ouviu quando eu orei em prol disso. Deus me respondeu, Deus agiu na minha vida. São coisas, não dá para falar tudo e testemunhar ali, porque senão não vai. Nós só queremos ter uma base, mais ou menos, né, das respostas, né? Pessoas que tiveram essa experiência de ter resposta através da fé. Às vezes a gente vê, é algo que eu particularmente eu não concordo muito, quando você usa testemunho simplesmente só no objetivo de atrair pessoas ou faz daquilo, tipo assim, você conta um milagre como se aquele milagre só acontece ali na sua igreja, naquela igreja em que a pessoa está pastoreando. Suponhamos, eu convido alguém para trazer um testemunho e esse testemunho eu julgo que só acontece na minha igreja, só acontece naquela igreja. Entendeu? Esse testemunho aqui, esse milagre que aconteceu, só acontece aqui. O Senhor tem feito maravilhas em todo o mundo, em todo o mundo. E o que faz milagre acontecer não é placa de igreja. O que faz milagre acontecer não é a estrutura de uma igreja. O que faz milagre acontecer não é o homem de Deus ou a mulher de Deus que está ali na frente. O que faz o milagre acontecer é um povo usar uma fé, confiar em Deus, colocar essa fé em ação, acreditar na palavra que está sendo ouvida ou está sendo lida e dirigida, e você confia, e essa fé desperta para algo que move Deus, né? E movendo Deus vai acontecer. Então, o objetivo não é que você conte um testemunho para mostrarmos que aqui na igreja acontecem milagres, e eu já não sei se em outras acontece. Não é esse o objetivo. Porque eu sou muito esclarecedor da palavra e sei que o Senhor opera onde há fé, onde há confiança em Deus, onde uma palavra ela desperta nas pessoas uma fé poderosa para que o milagre possa acontecer. Então, o motivo de você trazer para nós essa pequeno testemunho aí é simplesmente mostrando a pessoas que existe um Deus que continua a fazer grandes coisas em nossas vidas. Amém? Então, fale aí e deixe esse like para nós, compartilhe, dê um legalzinho. Vamos participar. Vê aí quem está participando. Israel. Como sempre. Sempre. Obrigado, hein, Gladinho. Luiz Rodrigues, Mara Ribeiro, Ivanilson, Priscila. Nossa Cris, saudade. Jane Kelly, Luana. Silvana. Deixa eu ver o que mais aqui. Se alguém contar algum testemunho, pode dizer, fulano e tal, está dizendo aqui que Deus fez, está fazendo, pode também já teve falar. resposta, né, de fé, talvez na área do casamento,
financeiro. Você pode pontuar dessa forma. Isso. Nara está falando que ela é a prova viva da fé inabalável. Quem falou? Mara Ribeiro. Mara Ribeiro. E a gente sabe disso. Mara tem muitos testemunhos. Verdade. Isso é muito bom. Muitas pessoas têm alcançado essa graça, alcançado essas bênçãos. Eu quero pontuar aqui para você, ou seja, eu quero deixar bem esclarecido a você que Deus ele não faz acepção de pessoas. Eu quero dizer, Deus ele não escolhe pessoa para abençoar. Deus ele não escolhe a quem ele vai fazer, quem ele não vai fazer. Então você não precisa dizer assim, por que não acontece em minha vida? Olha para dentro de si. Hoje mesmo estaremos trazendo uma mensagem que desperta isso. Então nós vamos ouvir a palavra, vamos nos abrir o coração ao Rei, ao Senhor, para que coisas aconteçam também na sua vida, tá ok? Deus não escolhe pessoas, eu vou abençoar só aquela ali, vou abençoar só aquele ali. Quem chega ao Senhor, se aproxima a Ele com fé, certamente o que tiver de acontecer na vida dessa pessoa, de graça de Deus, gente, acontecerá. até porque a gente encontra na Bíblia diversas categorias de pessoas que alcançaram algo nas suas vidas, que tiveram que testemunhar, desde a Raabe, a Samaritana, vários tipos, classes, níveis de pessoas que elas alcançaram algo, que foram alcançadas por Deus. Várias pessoas que através da fé alcançou algo. E é necessário porque nós vamos também continuar dando o nosso testemunho, contando assim o que nós alcançamos através da fé, em nome de Jesus. Muito bem. Se verdadeiramente nós formos parar para escrevermos até os milagres que o Senhor tem feito, você vai perceber que não vai ter condição de nós reunirmos tantos testemunhos. Quando eu digo isso, não estou falando só aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, mas em todo o mundo. Por que eu digo isso? Porque Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Deus faz acontecer na vida daqueles que buscam a Ele com fé, que clamam, que faz com que a mão dEle se mova. Você observa que uma mulher que tinha 18 anos com fluxo sanguíneo, ela garante no seu coração que se eu tocar eu vou ser curado. Observa que ela vai com uma fé, ela parte com uma fé. Você vai ver que todas as pessoas que vão a Jesus, elas levam consigo a fé. Elas não levam consigo, não é o dinheiro, não é uma roupa bonita, não é o seu crachá, o que ela representa, ou onde ela trabalha. Não é isso. Não é o que ela leva consigo, é uma fé. Todas as pessoas que você vê se aproximando, ou você lê ou ouviu o testemunho na Bíblia de que foram abençoados, você vai ver, a única coisa que você vai ver que é igual na vida de todos é algo chamado fé. Agora, o que é fé? Preciso entender o que é fé. Com certeza. Preciso pontuar. Porque muito se fala sobre fé, e muitas pessoas acham que fé é um sentimento. Muitos se enganam achando que fé é um sentimento. E fé não é um sentimento. Então é necessário também entender, ter um conceito certo do que é fé. Então, o que é fé? A verdade, a palavra do Senhor, ela nos diz que fé é o firme fundamento. Observe, fé é o firme fundamento. O que é fé? É acreditar de uma forma firme, é acreditar de uma forma segura, é acreditar de uma forma que não cabe dúvida, é acreditar com convicção. Eu vou dar um exemplo de fé que as pessoas usam, não percebem que usam essa fé, e isso é uma fé. É uma fé, não uma fé espiritual, mas uma fé natural, que acontece. Nós sabemos que digamos assim, um limão, ele é azedo. É muito difícil a pessoa, é mas muito eu difícil. gosto, viu? Eu amo. Eu também gosto, ele de lá, eu de cá. Então veja só, o limão, todo mundo sabe. Eu falando aqui limão, eu tenho certeza absoluta que não tem nenhum de vocês que ao falar limão, você imaginou alguma coisa doce. É impossível. É impossível, entendeu? Impossível a gente falar assim, limão, e alguém falar assim, aquela frutazinha assim doce. Não existe, Então observe o que é fé. Fé faz o nosso corpo responder. A fé faz o corpo responder sem você estar com aquilo. Você corta um limão, pega um limão perto de alguma pessoa, espreme esse limão em algum lugar e deixa alguém do lado, ou até mesmo você olhando. O que normalmente acontece?
a boca enche de água, não é assim que acontece? E o que quer dizer isso? O seu corpo, os seus olhos estão vendo o limão. Sua mente, ela tem certeza, convicção que limão é azedo. Então, quando você espreme, a sua mente diz para você, é azedo, é limão. Então, sua boca enche de água. O que é isso? A certeza, a convicção de que o limão é azedo e que todas as vezes que alguém coloca na boca é isso que dá. Então, o corpo responde a uma certeza que a mente tem. Então, fé é isso. É quando você tem certeza que o Senhor, ele vai operar. Então, sua mente produz isso. Produz isso. Sua mente produz essa certeza. Amém. Glória a Deus. Está lá. Leidiane Santos. Ela falou que através da fé. É a minha nora. Da sua nora. Deus a curou de um tumor. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Uma Valéria Lima, sim, já foi curada de pedras na vesícula pela fé. Pela fé. Pela fé. Que bom. Graças a Deus. Agora, é interessante sempre que assim, tiver, pode entrar e falar. Isso. A fé, a Bíblia, eu acho muito interessante aquele versículo que diz que é como também se adquire fé, né? Porque a gente sabe, a fé é o firme fundamento, mas você pode ter fé em várias coisas. Tem pessoas que elas têm fé no homem, por exemplo, tem fé em um político, tem fé no médico, tem fé em um remédio, né? Em várias coisas. Então, fé em si não é algo de outro mundo. Então fé a gente tem muitas coisas, não é? Mas o que acontece? A Bíblia fala que a fé, essa fé que nós estamos falando aqui, ela vem quando você ouve. Como hoje, né? Tem pessoas que estão aqui ouvindo. Então a fé, ela vem quando você ouve. E ouve o quê? Aí é a questão. Ouvir o quê? Sentimentos? Queixas? Então a fé é quando você ouve e ouve a palavra de Deus. A fé vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. Isso sim é a fé verdadeira. Agora, o que é a fé vem? Quando você ouve a palavra. Preste bem atenção. Alguém, ela acha que não tem fé. A verdade é que a Bíblia diz, e isso é confirmado biblicamente, que o Senhor já dotou, já deu, já colocou sobre todo mundo uma medida de fé. Ou seja, uma medida de fé. Uma medida, se a gente for olhar direitinho, é uma quantidade. Seja a medida que for, meça aí na sua mente. A medida que Deus deu a você de fé é o quê? Uma colher de chá. Beleza. A medida que você acha que Deus deu a você, o que você acha foi uma xícara cheia de fé. Não importa, à medida que você imaginar, que você entender, que você achar, eu tenho certeza que vai ser maior do que um grão de mostarda. Eu tenho certeza. Qualquer medida que você achar aí que Deus tenha colocado em você, no seu coração, é maior que um grão de mostarda. E o Senhor disse que se você tiver fé, e se essa fé, a medida dela for do tamanho de um grão de mostarda, você já tem fé bastante para que muita coisa aconteça. Agora, o que é que implica muito nisso aí, e foi dito aqui agora, fé vem pelo ouvir. Quando se fala que nós temos fé no homem, fé no marido, fé num político, fé em cada pessoa, no médico, em tantas coisas, em um motorista, você entra num carro, num ônibus, e você descansa, você dorme, enquanto uma outra pessoa que você nem conhece está te conduzindo a um outro lugar, entendeu? Isso é fé, querendo ou não é. Só que esta fé é fé carnal. Essa fé é uma fé natural, invisível. Você crê no marido, você sabe quem é teu marido, você conhece, tem aproximação. Você tem fé no motorista, como eu falei há pouco. Por que você tem fé no motorista? Mas o senhor disse que o senhor não pode nem conhecer. Você pode nem conhecer, mas você sabe que ele está ali sentado, você já viu. Você sabe que ele está ali sentado. Você sabe que ele está sentado, está de farda, querendo dizer, eu sei, porque eu passei por teste para isso. Então, você tem fé no que você vê, no que você toca. Você tem fé no político que você ouve ele falando, você ouve o que ele fez ou deixou de fazer. Você acredita no médico, por quê? Porque pelas mãos dele já passou muitas pessoas doentes e tal, e foi curado. E ele curou, e passou remédio sério, estudou muito. Entendeu? Então, você tem fé nisso que você vê. Só que a palavra de Deus, ela confronta você. Ela confronta você a acreditar naquilo que ela mesma disse, que fé é as coisas que a gente não vê e crê. Entendeu? Mara Ribeiro. Quem? Mara Ribeiro. Ela falou que já foi curada de um cisto
cisto no ovário através de uma apresentação evangélica. E Amém. de um cisto na mão através do óleo ungido, né? Como óleo fez a unção, A oração. a oração foi Acho que ela já ungida. perguntou aqui. Já contou aqui na Bíblia. Aí eu tô falando. Amém. Que bom, não é? Então você vê aí muitas pessoas. Através da fé. Através da fé, através da fé. Por quê? Porque todas essas pessoas que você está ouvindo aí, não houve um toque humano, né? Naquele local, houve um toque humano para orar para isso, mas não de uma forma no local, né? Naquela enfermidade, mas na superfície, colocar as mãos sobre a cabeça, orar, passar um óleo ungido, isso é bíblico. Então, o que a gente vê? A gente vê que a fé, o que a Bíblia convida você, a fé, é ter uma fé naquilo que você não vê. Ou seja, quem já viu Deus? Ninguém. Então por que a fé vem pelo ouvir? Porque quando você começa a ouvir acerca dele, você não conhece, Verdade. você não toca, você não... Isso é forte. Você não entendeu? Aí a Bíblia te confronta. O que a Bíblia diz? O que o Senhor está dizendo? Acredita em mim mesmo sem me ver. Acredita que eu sou capaz, mesmo sem você sentir o meu toque, mesmo que você não esteja me E a vendo. certeza das coisas que não Vê e se espera e crê. Entendeu? Então, por que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir? Porque somente ouvindo desperta a credibilidade, a confiança de quem é Deus. Por isso que por isso o testemunho. Entendeu? Por isso o testemunho. Talvez tenha alguém agora que está com cisto no ovário, o médico disse que está. Mas aqui, agora ela ouviu dizendo que uma pessoa, nem só uma, foram várias pessoas, mas foi contado aqui que uma pessoa foi curada. Então essa pessoa que tem isso, fala assim, bom, então por que eu não posso ser? Aí entra a importância do testemunho. Do testemunho. Então, se Deus fez na vida de fulano, então ela fez o quê? Ela orou, ela buscou, ela foi à igreja, não é? Ela participou, ela confiou, ela ouviu a palavra. Então, eu vou fazer o mesmo para que isso aconteça também na minha vida. Você está entendendo? Então, a fé é o firme fundamento, ou seja, convicção, certeza, base, firme na palavra. E a maior arma que nós cristãos temos é a fé. É a fé. Entendeu? Por quê? Porque é algo que faz acontecer sem você sair do lugar. Vai do outro lado do mundo sem você sair do lugar. E não é questão de você faz oração, essa oração vai passar lá no aeroporto, que vai pegar um avião, que vai para não sei onde. Não. É instantâneo, é na hora. A mulher chegou pedindo um milagre pela filha, e quando ela falou que a filha estava doente, Jesus disse, pode ir para casa, sua filha está curada agora. A mulher não tinha nem chegado em casa ainda, né? Ali naquele momento a filha já tinha recebido o milagre antes da mulher chegar. Quando a mulher chega, ela pergunta, encontra a filha bem, tranquila, e ela pergunta, que hora você começou a sentir bem? E a filha fala, e ela deduz, né? por estar naquele momento, que foi o mesmo tempo em que Jesus falou. E o próprio Jesus, ele enaltece essa fé dela, né? Essa fé. Mas uma outra coisa interessante também é quando, eu acredito que já aconteceu com muitos de vocês, de você chegar na igreja, você está com algum problema, ou está triste, né? Está angustiado, né? Está vazio, e de repente você chega na igreja, aí você ouve a palavra de Deus, gente, você sai com a mente tão transformada. O problema quando você retorna para sua casa, ou para o trabalho, seja quando for, é o mesmo, o problema está lá. Você chega, ouve a palavra e você sai com a mente transformada, renovada. Isso é maravilhoso. E isso tem sido testemunhado por muitas pessoas, né? Ao chegar à igreja, e aí a gente volta naquele ponto que eu tenho sempre falado, não é a igreja, não é a igreja que faz o milagre. Aí eu cheguei na igreja e aí eu me senti bem. O seu psicológico, aquilo que você veio trazendo como na igreja, eu vou me sentir bem. Eu sei que lá eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sei que lá tem as coisas do Senhor. Quando você entra na igreja, essa sua fé, essa sua confiança, faz com que esse milagre aconteça. E a gente vai ver que não é a igreja, é porque nós brasileiros, principalmente brasileiros, mas é mundial, isso é o ser humano. Nós temos muito essa questão de alguma coisa, se alguma coisa pode acontecer, eu tenho que tocar em algo, eu tenho que ver algo,
né? Eu tenho que endeusar algo. Alguma coisa aconteceu por causa de alguma coisa, tem que ter alguma coisa. Então essa é uma fé humana, carnal, que a gente aprende natural, a gente aprende desde pequeno. Só que a gente traz para o âmbito espiritual, para o âmbito espiritual das coisas de Deus, e queremos que seja a mesma coisa. Então o que é que eu faço? Eu venho à igreja e eu acho que o milagre aconteceu porque eu estou aqui na igreja. E Deus está aqui. Justamente sobre isso que o senhor está falando. Do irmão Van. Ele falou que Deus já curou ele de um caroço no joelho. Isso porque ele orou e clamou. E eu acho que necessariamente não precisava estar na igreja para isso acontecer. Para isso acontecer, né? Ele orou e o caroço estava no joelho, desapareceu, sumiu. Então, um testemunho, você observa que isso é uma fé em Deus. Ele orou, não é? A Bíblia diz isso. A Bíblia fala que você pode orar, você tem essa autoridade porque Jesus deu a você. Ele conquista essa autoridade e ele diz: eu tenho essa autoridade, então eu posso passar para vocês. Vocês, em meu nome, vocês têm a mesma autoridade que eu. Então ele outorgou, ele deu, ele colocou sobre nós essa autoridade. Mas aí vem o quê? Vem como se as pessoas fossem dotadas. Eu comecei a crescer, aí Deus começou a fazer algumas coisas, aí eu comecei a ser dotado. Deus já me escolheu para eu ser. Não existe isso. Não existe uma pessoa superdotada. Existe uma pessoa que busca mais a Deus e por ela buscar mais a Deus, por ela buscar mais a presença, claro que ela vai ter mais a presença de Deus com ela. Então aquilo que ela venha fazer direcionada por Deus, claro que vai dar certo, porque é Deus que está fazendo, não é? Então é confiar, é crer que Deus pode fazer. Você que está chegando agora, né? Nós estamos assim lançando uma enquete, né, para você poder assim falar de coisas que você alcançou através da fé, tá? O pessoal pode estar chegando agora, né? Leidiane de novo falou através da fé e da água, no caso foi orada por telefone, o meu filho acordou com um grande desmaio. Através da oração. Amém. Glória a Deus. Amém. É isso. Milagre acontece por telefone. Milagre acontece, né? O milagre tem acontecido, tem chegado e alcançado em muitas vidas. Meu filho, o próprio Israel, já foi curado. Israel tinha um certo cansaço e eu me lembro que ele pequeno, né? Ele sabe disso. Ele ficava muito cansado. E eu, quando colocava, que eu olhava, ele estava sempre respirando muito forte. Aquilo me dava revolta, me dava muita revolta. Em uma certa ocasião, eu coloquei ele para dormir e aí eu fui à cozinha, tomei água. Quando eu estou voltando, ele está respirando com muita dificuldade, Quando eu olhei para ele, com aquela dificuldade, me deu assim uma revolta do mal, me deu uma revolta daquela doença. É como se o Senhor tivesse sendo confrontado. E eu me revoltei contra aquele mal que estava ali. Peguei, coloquei, passei óleo na minha mão, cheguei nos brônquios dele e passei minha mão com óleo e ele dormindo. A casa que eu morava, ela tinha aquelas tipo eu já tinha, assim, esqueci agora até o nome da cidade, que coloca em parede e tal. Era muito frio, né? Era muito úmida, muito frio. E as pessoas sempre falavam isso. Não, pastor, é porque é muito frio, é muito frio, é porque a casa é fria, tem que ir a uma outra casa. E nesse dia eu me revoltei, coloquei as mãos e fiz uma oração bastante forte, repreendendo aquele mal e dizendo a Deus que eu não aceitava, que eu não queria, não era porque só era porque era meu filho, era porque era uma criança que não tinha razão para aquilo. E eu me revoltei contra aquele mal e agi pela fé. E o que aconteceu? Nunca mais ele teve esse cansaço. Toda ação leva a uma reação. É uma reação. Então, se você age, se você impulsiona a tua fé, o próprio Deus vai levar, essa fé vai levar Deus a uma reação. Então, quando sobe a sua fé, o Senhor derrama glória, derrama poder agindo na sua vida. Com certeza. E em toda essa palavra que nós estamos falando de fé, de confiança, e de acreditar em Deus e muitas vezes passar por determinada coisa, porque como minha esposa falou, como ela falou aqui, que muitas vezes a gente fala de fé, a gente fala de confiança, a gente ouve até o testemunho, mas às vezes as pessoas elas não despertam essa fé, elas por não ter aquele conhecimento da palavra, ela não desperta a fé, e esse não despertar a fé muitas vezes também
Acontece de mesmo quando nós alcançamos promessas de Deus e bênçãos de Deus, mas existem tantos problemas nas nossas vidas. Às vezes é um problema comigo, eu oro a Deus, sou curado, mas às vezes tem um problema com o filho, tem um problema com o marido, tem um problema com outras pessoas da família, e às vezes a gente começa a ficar um tanto assim, cheio de problemas, cheio de coisas na nossa vida. Talvez se fosse a vida somente a nossa, nós seríamos mais felizes, mas como tem tantas outras pessoas que os problemas tomam conta, e aí nos faz muitas vezes nos levantar contra ou a desacreditar. Suponhamos, talvez agora a gente está falando de fé e você esteja dizendo assim, mas eu já orei tanto, eu já pedi tanto, eu já perdi até a confiança, eu já perdi até a fé, eu já tentei de todas as formas. Muitas pessoas se encontram nessa indagação. Eu já tentei de todas as formas, eu já fui até a igreja uma vez, eu já fui à igreja e já ouvi uma palavra, eu canto até hino, eu conheço alguns hinos, eu sei até um salmo, eu conheço o Salmo 23, eu sei falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, entendeu? Então as pessoas às vezes elas julgam que isso é o motivo dela já ter uma grande fé, não é? E às vezes não acontece nada na vida dela, não acontece nada na vida dela, então leva ela a ter uma revolta, e essa revolta, muitas vezes por causa desses outros testemunhos que as pessoas dão, por causa desse testemunho que as pessoas falam, as pessoas se revoltam contra Deus. Como? De que forma? Por que acontece na vida dela? Por que acontece na vida dele? E por que não acontece na minha vida? Porque assim, há uma diferença entre acreditar na existência de Deus e ter a fé para... Segundo a palavra, para conquistar o para que milagre, para aconteça. adquirir o milagre. Isso. Né? Outras vezes... Posso falar? Sim, pode sim. Tem pouco tempo isso. Eu estava na minha casa e de repente me deu uma crise de ansiedade. Eu falei assim: não, eu não vou sair do quarto, não vou chamar a mãe, não vou ligar para ninguém, não vou mandar mensagem, não vou fazer nada. Eu falei: agora é eu e o Senhor. Eu e Deus. Então, eu e Deus. Eu falei: minha fé agora eu vou colocar. Vai ter que funcionar. E, velho, foi um negócio instantâneo, assim, sabe? Coisa de... Muito incrível. É esse exercício, a Bíblia diz exercitar a fé. A Bíblia manda você exercitar. Como você saiu daquela questão de correr atrás de alguém, você desafiou. Eu vou orar, não é eu e Deus agora. E eu orou e graças a Deus viu o resultado. E o que acontece? Muitas vezes você se pega até se levantando contra Deus. Diante de tantas coisas que acontecem. Suponhamos agora tudo isso que está acontecendo. Quantas pessoas estão dizendo: meu Deus, o Senhor me abandonou, meu Deus, o Senhor não está olhando por mim. As portas se fecharam. As portas se fecharam. Nos porquês, porque aí vê alguém contando um testemunho, mas você não está vivendo talvez esse momento de milagres, né, de bênção como as pessoas contam. E isso em muitas pessoas dá raiva. Dá raiva porque fala tanto isso, mas não vê acontecendo na sua vida. Então leva o homem a uma certa revolta, leva o homem a uma certa chateação, às vezes contra Deus. Tem alguém que quer falar aí? Então ele falou que se recorda, vou ler como ela colocou. Me recordo que meu filho Daniel não conseguia dormir e não descobrimos o porquê, até que Deus despertou eu e Gil. Então oramos e repreendemos, e na mesma hora Gil viu na porta o diabo querendo entrar para agir. Aí através da fé e oração, o inimigo foi expulso e Daniel conseguiu voltar a dormir. São coisas pequenas que às vezes você precisa exercitar sua fé, colocar a fé em ação para que aconteça cada vez mais, né? Cada vez mais. E Deus, Ele opera, Ele faz, né? Ele faz o milagre acontecer. São coisas às vezes pequenas, né? Contando isso, lembrando isso aí, outro dia um irmão da igreja me ligou dizendo: pastor, tem uma irmã que quer levar um bebê, um recém-nascido aí para o senhor orar. Eu posso ir? Eu falei: sim, pode vir. Aí veio ele e veio a irmã e o bebê. E ela, quando chegou, ela disse: pastor, não estava conseguindo dormir. É porque ele não consegue dormir. Desde quando veio, nasceu, ele não consegue dormir direito. Dorme assim um pouquinho, não consegue dormir. Um recém-nascido, né? Não está conseguindo dormir. E aí a gente foi conversando, eu peguei o bebê, brinquei, comecei com ele, né? Estava brincando ali. Foi agora isso, né? E aí eu orei, repreendi e disse: olha, leva e em nome de Jesus ele vai dormir em paz, né? Nós até brincamos que quando ele já estava saindo, ele deu risada, né? Deu risada, sorriu, naquela boca cheia de dente. Né? Aquele sorriso banguelo, né?
O sorriso de uma criança banguela é linda, né? Criança! Eu disse criança. MacGyver Santos. MacGyver. Né? Está falando aqui que nós oramos por um diabético e graças a Deus ele foi curado através do poder da oração. É isso, Deus faz fé para um milagre, fé para a cura. Então o Senhor faz milagre. Você precisa acreditar, você precisa crer para essa fé, ela ter um posicionamento na sua própria vida, despertar a fé, né? Como tinha um programa que a gente fazia. E a criança? Né? O que aconteceu? A mãe chegou em casa, aí ligou para esse irmão que trouxe, dizendo assim, olha, parece uma coisa que não é verdade. Às vezes a pessoa ela olha, chega a duvidar, entendeu? Ela diz, olha, é incrível. Ligou para o meu irmão que trouxe, e são conhecidos, ligou e disse assim, olha, o bebê quando chegou, dormiu como nunca, dormiu tranquilo e nunca mais, está dormindo em paz. Depois ele me falou, ligou para mim, pastor, olha, a criança dormiu em paz, não teve mais problema nenhum. Então é como um anjo, uma coisa pequena, mas você precisa colocar Deus, você precisa, né, posicionar-se com a sua fé, orando, pedindo. Não existe somente deixando-se um grande problema para você orar, não. Seja qual for o problema, ore, apresente a Deus, coloque diante de Deus e Deus vai fazer milagre. Então é muito bom a gente, né, que a gente está entendendo assim, são testemunhos que estão sendo ditos, né? Então é muito bom a gente ver testemunhos de pessoas que alcançaram algo através da fé. É maravilhoso. Então eu uso minha fé e alcanço o milagre. Eu uso a minha fé e coisas acontecem. Então isso é algo que a gente sabe que está escrito na palavra de Deus e que é algo correto, né? Usar a fé, o milagre acontecer. Mas qual é o tema de hoje? Hoje eu quero que você traga para nós a leitura de uma mensagem que estaremos compartilhando com você, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Abacuque, o primeiro capítulo de Abacuque, né? Você vai abrir nesse livro e a gente vai ver aí algo que é muito, digamos assim, maravilhoso, não é? Porque esse livro de Abacuque, ele tem 3 capítulos. É um livro bem pequenininho. Se você abrir aí, você vai ver que ele tem primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo e acaba o livro de Abacuque. São 3 capítulos só. Mas nesses 3 capítulos de Abacuque, você vai ver três pontos essenciais e muito importantes. Você primeiro vai ver um homem de Deus reclamando com Deus. A gente vai ver isso de uma forma mais, digamos assim, mais sólida, através da leitura, já faremos. Nós vamos fazer a leitura dos 3 capítulos, porém nós não vamos ler todo o capítulo. Calma. Não vai ser aquela leitura toda. Nós vamos pontuar para mostrar para você que realmente nesses 3 capítulos nós vamos encontrar um homem reclamando, não gostando, se chateando, não é? Com quem, pastor? Com Deus. Com Deus. E nós não estamos falando de uma pessoa aparentemente assim, que não tinha entendimento, não. Estamos falando de um profeta, o profeta Abacuque. Mas você vai ver depois, em outro episódio nesses mesmo capítulo, ele ouvindo Deus, e depois de ouvir Deus, você vai ver a mudança do coração dele, depois de ter ouvido Deus. Uma grande mudança, e depois você vai ver no que chega, a resposta de Deus, como chega e por que chega, e como ele recebe essa resposta. Por que nós estamos falando isso? Porque muitas vezes nós, ao vivermos, buscando em Deus, querendo em Deus, porque hoje a nossa sociedade, ela tem muito a receber, ou ela colocou no coração que ela só tem a receber, e Deus é totalmente o contrário do homem, totalmente o contrário. Deus, em tudo que Deus faz, ele quer ser reconhecido e dar, não é? E está sempre se doando, não é? Sempre se dando ao ser humano, e a gente vai ver esse ponto especial disso. Nós vamos falar de, é lícito, é bom você ir contra Deus sem ter conhecimento, sem ter o aval, a palavra, sem ter o despertar de Deus, sem ouvir a voz de Deus. É bom, é lícito. Você está perdido. Se você fizer isso,
até se levantar nesse sentido assim. Se levantar seria tipo, ou Deus faz, ou Deus faz. Ou Deus não faz. Eu já vi gente dizendo assim, Ou Deus faz, eu vou embora. ou eu vou embora. Ou acaba a sociedade. É tudo Eu nada. já ouvi pessoas falarem assim, eu já fui tanto na igreja, já participei de coreografias, já limpei a igreja, já fiz isso, aquilo, outro, e Deus ainda não resolveu meu problema. Deus ainda Está ganhando com Deus. Você está entendendo? Eu não preciso ir contra Deus só xingando Deus, dizendo eu não quero mais. Não preciso não. Às vezes eu estou me levantando contra Deus quando eu vou contra aquilo que Ele quer, que eu acho que Ele não está fazendo, que eu acho que Ele fez. Mas o que faz a gente ir contra é quando a gente não entende. Não entende. Não está Não é? entendendo. Então, Abacuque, primeiro capítulo. Lê só Pronto, para leia. esse milagre aqui. Leia. Esse da leitura. Leia esse. Solange Maria escreveu assim: minha filha tinha um caroço na garganta. Os médicos falaram que ia precisar operar. Eu coloquei as mãos e orei. O caroço sumiu. Graças a Deus que não precisou operar. Minha filha nem era evangélica ainda. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Você está entendendo? Deu para você Através entender? da fé, da confiança em Deus. Entendeu? Da confiança em Deus. Agora, certamente, ela ouviu uma palavra, despertou nela o desejo de fazer isso, porque ninguém faz isso do nada. Conheceu a Né? verdade. Conheceu a verdade. Essa verdade impulsionou ela a agir assim, impulsionou ela a pôr as mãos, impulsionou ela a se dirigir ao Senhor. Você está entendendo? Então, é ouvindo, querendo ou não, essa fé só vem pelo ouvido. Agora, interessante, a gente observou agora, né, muitos testemunhos que foram contados, é assim, a fé trouxe o sim de Deus. O sim de E Deus. o tema de hoje é justamente o contrário, né? O É. tema de hoje é: sua fé sobrevive ao não? Isso é forte. Muito forte. Coloquei uma pergunta aqui assim. Certo, pode Deixa eu achar falar. aqui. É. Eu que fiz, não vou saber. Eu coloquei bem assim: se Deus fizer, Ele é Deus. E se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus em sua vida? Isso aqui. Isso é uma Vou pergunta? lançar uma É uma pergunta. pergunta. É isso. E é verdade, né? E como o tema está dentro desse fundamento do que foi dito aí. Quer dizer, a sua fé, Ela sobrevive. ela sobrevive? Ah, não. Ou seja, o que é sua fé sobrevive? Você confia em Deus, beleza. Confia, Ouvir os testemunhos, confia. a fé vai Tranquilo. sobrevivendo. Então, agora, se você ora a Deus e você não ouve Deus responder que sim, ou que vai acontecer, ou que realmente isso Não tem será seu, não tem resposta, você vai entender como um não. Deus não ouviu, Deus não fez. Tal. Você permanece confiando em Deus, tendo uma fé viva, uma fé constante, uma fé poderosa, uma fé de acreditar, não, o Senhor inabalável. Eu vou continuar ouvindo a tua voz, eu vou continuar ouvindo a tua palavra, eu vou continuar buscando a tua face. Esse tema está mostrando isso. A sua fé, ela vai sobreviver, você vai continuar acreditando em Deus quando as coisas que você pediu ou que você clamou tanto não acontecem, porque eu acho impossível alguém clamar a Deus em muitas coisas e não receber alguma coisa de Deus. Então, muitas vezes, a sua fé, ela está focada em momentos que você está vivendo aquilo. Você confia em Deus faz. Então, se Deus fez naquilo, por que não faz naquilo outro? Porque realmente, talvez a fé, a maneira como você colocou a sua fé, foi de uma forma, e naquele outro problema, que às vezes também já requer outras coisas, outras pessoas, já se coloca de outra. Talvez ali Deus quis fazer por algum propósito que Ele realmente quis, mas ali Ele ainda não quis fazer. Não é? E aí, sua fé? Só Ele é sabedor da circunstância do que aquilo ali que você pede pode vir a acontecer. É isso. Talvez haverá um distanciamento maior ainda Isso. da sua vida para Isso, com para Deus. com Deus. Então, vamos lá para a leitura. Hoje nós vamos fazer diferente. Hoje eu vou pedir que minha esposa faça a leitura dessas mensagens, desses versículos, capítulos e versículos. Você pode acompanhar conosco, ou você pode fazer uma outra coisa. Pode pegar uma caneta e um papel e anotar onde está sendo lido para depois você acompanhar. Meu Deus, eu tenho que buscar uma Bíblia no que tem. Então anota, pega a caneta, anota tudo direitinho, depois você vai lá e confere tudo. Eu aconselho a você a conferir na palavra de Deus sempre, sempre. Então vamos lá, vamos à leitura. Abacuque. Abacuque capítulo 1, versículo 1 a 5. Vamos lá. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti,
violência sem que traga salvação. Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhe fosse contado. A gente percebe, veja só, a gente vai... Isso é um desabafo, né? É um desabafo. É um desabafo. Agora, só que a gente vê um homem de Deus que presenciou, assim, dores, que presenciou sofrimento, que presenciou um povo de Deus sofrendo, um povo de Deus passando por coisas difíceis. E o coração dele, como eu disse no outro dia aqui, o coração de um profeta é o coração de Deus. Pastor, o senhor disse o que aí? Claro que a gente está falando de uma forma, né, simbólica. O sentimento que Deus tem pelo seu povo, quando um profeta é realmente profeta, Deus coloca esse sentimento, o sentimento dele, no coração desse profeta. Então um profeta, ele não aguenta ver um povo sofrer, porque ele tem um sentimento de pai, de Deus, ele tem um sentimento de Deus, de amor para com aquelas pessoas. Por isso é que nós vamos encontrar os profetas tendo vidas de amor incondicional com o povo, porque para ser um profeta, ele tinha que ter o sentimento do coração. O sentimento do coração, quem fala de Deus, sabe, né? O coração de Deus. Tem um olhar de Deus. O olhar de Deus, o sentimento, o amor, né? Por almas, por vidas. Então, o profeta, ele vem desse sofrimento. Só que o profeta, ele, apesar de ter esse sentimento de Deus, ele é profeta, ele é homem, ele é humano, ele não é Deus. Se ele fosse Deus, ele não estaria na terra, ele estaria lá em cima, né? Guiando alguém que estivesse aqui embaixo. Mas o profeta, ele não é Deus. O profeta, ele tem o sentimento de Deus, o amor de Deus para com as pessoas, para com as almas, para com as vidas. Mas ele não é Deus. Então, por não ser Deus e ser homem, ele tem descuidos, ele tem esse momento de desabafo, ele tem o seu lado humano. Então, ele olha para o povo e vê sofrendo. Observe o que diz aqui a leitura. Não é? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Tipo, não está vendo, Senhor? Senhor. Não está vendo o que está acontecendo comigo? E esse até quando quer dizer que não começou ontem. É incrível como a gente faz isso mesmo. Não, você não está vendo o meu sofrimento? E quantos não falam isso até quando? Meu Deus, até quando eu vou viver assim? Meu Deus, até quando eu vou sofrer desse jeito? Deus não, que Deus está vendo. Deus está vendo. Tipo assim, ele está vendo. Será que ele está cego que não está vendo o meu sofrimento? Então ele está falando como qualquer pessoa. Está desabafando. Ele está desabafando. Na verdade, ele não é uma oração. Não é uma oração. Não é? A gente vai ver isso. Ele está desabafando, ele está dizendo, até quando, Senhor? Até quando? O que ele diz mais? Veja, perceba na leitura. Até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Olha o que ele está dizendo. O Senhor não me ouve. Quem está falando ali é um profeta que está olhando com o seu coração, com o seu sentimento, não é? De amor, não é? De compaixão pelas pessoas, por aquelas pessoas. Mas que está vivendo aquilo. Que está vivendo aquilo. Mas aí a gente percebe uma coisa, que esse sofrimento, esse sentimento e esse sofrimento, devido ao problema e à dificuldade, pode nos levar a coisas que não é boa diante de Deus, a um desabafo que talvez não soe bem, que não seja o correto, o certo, apesar de sermos humanos, mas que não será tão bom se nós não pararmos para ouvirmos. Então preste atenção, até quando, Senhor? Até quando eu vou orar? Até quando eu vou pedir? Até quando eu vou clamar? E o Senhor não vai me ouvir, não vai me atender. Isso denota que ele clamou, e Deus? Então isso mais uma vez denota que ele, apesar da fé, Profeta, Deus deu para ele. Profeta tem fé. Profeta tem fé. Crente claro. tem fé. Profeta tem fé. Então, é natural que a gente entenda isso, que ele diz, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Mas ele permanece na fé. Ele permanece profeta. Mesmo desabafando, né? Mesmo desabafando, mesmo falando,
mesmo colocando o seu sentimento, mesmo dizendo, será que o Senhor não vai me ouvir? O que ele diz mais acerca disso? Essa palavra ouvir, ele quer dizer que Deus estava em silêncio com ele. É isso. O Senhor não está me respondendo, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está fazendo o que eu estou te pedindo. O não ouvir é a mesma coisa de dizer, o Senhor não está atendendo. No versículo 3, a parte B, ele diz assim: a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Por quê? Porque ele está dizendo que... Isso é um desabafo. É um desabafo. Ele está Quem dizendo... desabafou? Entendeu? Mas você vai entender se esse desabafo leva você a Deus te expulsar da presença dele. Você vai entender se esse seu desabafo é bom que você continue a fazer. Se esse desabafo faz Deus atender você por causa do desabafo. Você vai entender dentro dessa mensagem. Tá certo? Então, simplesmente, eu quero que você entenda nessa primeira passagem que ele desabafa. Eu só quero mostrar para você que ele era humano. Eu quero mostrar para você que é igual a você. Que muitas vezes você fala, você reclama, você vai contra Deus, né? No bom sentido da palavra. Questionamento com Deus. Questionar é a melhor palavra. Questiona Deus, pergunta por quê. Meu Deus, será que o Senhor não me ama? O Senhor só não olha para mim, olha para todo mundo, menos eu. Ele está dizendo isso. Quando eu olho, então por que toleras os perversos? Por que o Senhor tolera os perversos? Quantas vezes a pessoa fala assim, tem tanta gente ruim, é assim que a pessoa fala assim, né? Tem tanta gente ruim que consegue coisa, e eu, uma pessoa que não faço mal a ninguém, entendeu? Só faço bem, faço isso, e o Senhor não me ouve, não me atende, parece que eu sou a pior pessoa da terra. Então né? isso é um desabafo. Desabafo, é um desabafo que ele coloca diante do Senhor, né? É uma indignação. Ele chega a mostrar o que, a parte que ele fala sobre justiça. Ele fala sobre justiça. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que creriam. É o 4, né? Versículo 4, a parte B. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. A justiça é pervertida. O que ele está querendo mostrar? Não tem justiça. Não há justiça. Eu olho para uma pessoa que deveria estar bem, está acontecendo isso, não deveria sofrer aquilo, e sofre. Isso é injusto. O que ele está querendo dizer? Ele diz que Deus não ouve, depois ele vem e diz que está havendo mais injustiça. Ele está dizendo que Deus é injusto. Você está entendendo quem está falando isso? É Abacuque. Ele está desabafando, ele está sendo humano. Mas por que ele fala isso com Deus? Você não está vendo ele falando para as pessoas, você está vendo ele falando com Deus, com o seu Deus. Você está vendo ele falando com o Pai, na oração. Ele está sendo sincero com Deus, sincero do seu sentimento. Do seu sentimento. Aguarde. Você vai ver. Vamos para o capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, agora versículo 1. A gente não dá para ler tudo, né? Vai lá. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Olha que ponto maravilhoso. O que é que ele fala? A gente vem da onde a gente vem, do ponto em que ele diz o desabafa. Ele desabafa, ele fala, ele tal, ele mostra tal. Mas depois que ele começa a cair na real, vamos dizer assim, que é o que a gente deve fazer, entende? Porque eu desabafo com Deus, desabafo hoje, amanhã eu desabafo, depois desisto de desabafar, não falo mais nada, não estou nem mais aí, depois desabafo de novo. Enfim, vivo assim. Mas você vai perceber que Abacuque, ele faz o contrário. Então eu quero te mostrar e dizer para você, dentro da palavra de Deus, que você desabafar, você falar alguma coisa, isso é da pessoa humana, isso vai sair, às vezes sai. E Deus, ele conhece você. Né? Deus, ele sabe o motivo pelo qual você está falando, o momento que você está falando. Né? Como é que Deus vai receber isso? Ele vai pontuar o que você está falando e vai tentar falar com você. Mas aqui a gente observa que ele não está ainda orando, ele está reclamando. Está reclamando. Desabafou e agora está reclamando. Quantas vezes a gente acha que está orando com fé, mas mentira, está só reclamando com Deus. Não está orando. Está num momento. Oração é uma coisa, desabafo é outra.
Tanto que eu te peço, tanto que eu oro, não ora. Isso é reclamação. Você está reclamando. E não vai ter resposta. Então o que a gente percebe aqui? Observe, Abacuque ele fala, né? Deus isso, Deus aquilo, Senhor, até quando? A minha oração, tal. Ele fala muito, né? Falou, mas preste atenção, e é isso que nós devemos aprender. Até quando eu vou ficar falando? Até quando eu vou ficar bebê com Deus? Até quando eu vou ficar dizendo porque o Senhor não ouve, porque o Senhor não atende, porque o Senhor não faz, porque o Senhor não age, porque o Senhor não isso? Até quando? Eu tenho que ter o meu momento de poder fazer como Abacuque. O que Abacuque fez aí? Esse versículo. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Você entendeu? Você observa que ele não está orando, está dizendo minha queixa. Ele está dizendo a minha oração, está dizendo a minha queixa. Eu estou me queixando. Murmuração diante de Deus. Oh, Deus, como o povo lá no deserto. Deus, eu vou continuar aqui esperando. Isso. Eu vou esperar o Senhor me dar a resposta. É claro, mas é o que nós precisamos fazer. Observe agora, olha bem, o que ele faz? Ele reclama, ele fala. Nós já falamos isso, pontuamos isso. Agora ele vem dizer assim, pronto, não vou mais ficar reclamando. Eu não vou mais ficar, não vai resolver nada. Eu já reclamei, já falei. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou me colocar no meu lugar. A verdade é isso que ele está querendo dizer. Vou me colocar no meu posto. O que ele quer fazer no meu posto? Ele está dizendo, vou me colocar no meu lugar agora. Caiu aqui a ficha. Vou vigiar. Caiu aqui a ficha. Eu sei com quem eu estou falando. Eu vou baixar minha crista. Eu vou baixar minha bola. Entendeu? Eu sei com quem eu estou falando. E eu já desabafei, já falei um monte de coisa. Ele ainda não me respondeu. Eu vou ficar agora no meu lugar. Qual é o lugar dele? Ele está dizendo, eu vou recuar nesse sentido, vou me colocar no meu lugar e vou aguardar, e vou esperar, e vou esperar a resposta de Deus. Até ver o que ele vai me dizer. Então está aqui o grande, vamos colocar e chamar de segredo, está aqui o grande segredo de nós diante de Deus. Você reclamou, falou, conversou, falou, agora com fé nele, confiando, você vê que Abacuque não vai contra Deus, ele contra a fé dele. Ele só está falando com Deus o que ele está sentindo. Ele não está dizendo, eu não vou mais crer no Senhor, desse jeito eu não vou ter mais fé, desse jeito. Ele não estava mentindo para Ele estava colocando a realidade. De ver o que estava acontecendo. Isso. E muitas pessoas, o que elas falam também, é uma realidade. É uma realidade. É a dor que está vivendo. E nós, como pastores, chegar para alguém e falar assim, mas você, não adianta você falar, pastor, quem está sentindo sou eu. Pastor, quem está vivendo sou eu. Então não é que a gente esteja dizendo para você não falar, é que você, o que você fala não pode, é como se dissesse assim, minha fé, eu não vou colocar minha fé mais em Deus. Eu já orei tanto e não atende, então não vou mais confiar. Você não está vendo Abacuque fazendo isso. Você vê ele reclamando, falando, mas ele é um profeta, ele continua diante de Deus. Ele não rompe. Ele não rompe, ele se posiciona. Ele retorna e diz, pronto, vou esperar na resposta de Deus, vou me colocar no meu lugar. Deu para entender aí? Então pega a tua parte aí. Fica no teu lugarzinho. Pega a visão. Pega a visão, pega o teu canto. Fica no teu canto aí aguardando um pouquinho. Que tu não é essas bolas todas diante de Deus. Entendeu? Então se segura aí. Reclamou, falou, pronto, acabou. Você não vai além disso. Se posicione. Se coloque no seu lugar. Eu sou nada diante dele. Eu não mereço nada. Se ele me tirar tudo agora, ainda está me dando muita coisa, porque eu não mereço nada. Reconhecimento. Você nem eu, nós não merecemos nada. Já é a grande misericórdia dele. Acordar e respirar já é a grande misericórdia dele. A dificuldade vem, mas ele é misericordioso. Então se coloque no seu lugar, recue, se coloque no seu lugar e diga, pronto, vou me colocar aqui no meu lugar de vigilância, vou vigiar, vou olhar, vou continuar buscando a ele, vou continuar esperando ele. Agora, não é defendendo assim o outro lado, entendeu? Jamais. Mas a gente sabe que quando você está vivendo uma situação difícil, quando você está vivendo um momento de turbulência, né, um momento que você não sabe o que fazer, realmente você fica cego. Você não vê nada, você não vê a resposta, você acaba não enxergando ninguém te ajudando, ninguém está do seu lado, todo mundo virou as costas para você, nada dá certo para você. Aí você olha para Deus, não vê resposta nenhuma, aí você começa a se afundar. Se afundar o quê? Nas suas próprias queixas. E o interessante é essa pontuação que você fez, porque ele parou um pouco. Né? Acho que a grande mudança que começa a partir daí é quando ele para, e ao parar, aí ele começa a refletir.
Então, porque se reclamar, todo mundo reclama. Quem é que não vai reclamar da dor que está vivendo? Não é? Foi o que ele fez. Ele reclamou, porém ele para e recua. Por quê? E como foi dito aqui, se você permanecer, você vai, digamos assim, vai se tornar, né? O que vai formar isso é que você está querendo bater contra Deus. Não vai não, filho. Não vai não, mãe. Vai não. Dá não. Vai não, Felipe. Felipe, não vai não. Dri, sai fora. Vai não, meu filho. Vai não. Eu sou doido, sou maluco. Não vai não. Dá certo. Não bate com ele não. Não vai que tu vai Nem se adianta dar fazer mal. biquinho, Não adianta. dizer que não vai fazer mais. Com ele não. Com ele Que não. depois da quarentena não volta mais pra igreja. Não faz isso não, que você está batendo, você vai se dar mal. Vai. Com Deus não se bate. Né? Você não vai querer ir contra Deus, você não vai querer peitar Deus. Sai fora disso, entendeu? Sai fora disso. Então, o que você tem que fazer? Se posicionar, se colocar no seu lugar, voltar e confiar. Esperar a resposta de Deus. Agora, como é que você espera a resposta de Deus? Como eu vou ter a resposta de Deus se eu não tenho comunhão com Deus? Tem que ter. Por que foi que Abacuque esperou a resposta de Deus e obteve? Sim. Ele era profeta e ele buscava a face de Deus. Todo Ele profeta tem que ter comunhão, vida com Deus. Ele orava, ele falava com Deus, entendeu? Ele estava na presença de Deus. Quem vive assim vai ter a resposta de Deus. Agora, eu vou contra, reclamo, faço tudo, não oro, não busco. Como é que Deus vai me responder pelo amor de Deus? Está entendendo? Não tem como. Não tem A como. ficha tem que cair. Eu não vou à igreja. Ah, não, porque Deus, eu não vou à igreja, mas não. Eu não vou mais orar. Eu não vou. Como que tu vai ter resposta de Deus, meu santo? Como, santa, você vai ter resposta de Deus? Para ter resposta, você vai ter que ter diálogo. Você vai ter que estar perto dele. Você vai ter que se aproximar a ele. Foi isso que aconteceu com Abacuque. Por que ele diz, vou me colocar no meu ponto de vigia? Vou me colocar sobre o muro, vou esperar. Porque ali virá a resposta de Deus. Então, o próximo. Então vamos lá. O próximo tópico aqui é o versículo 2, 2:1. Deixa eu ver se é o 2:1, não. 2:2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ele fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus respondeu. Deus respondeu. Agora, você está pensando que Deus respondeu? Não, filho, não. Calma. Eu já vou fazer. Não, calma que eu ouvi, você reclamou aí. Não foi isso não. Escute aqui. Preste bem atenção. A palavra diz que Deus, quando chega para ele, e Deus fala assim, o Abacuque, o filho, ele disse, sim, Senhor. O que é que Deus lhe falou? Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Escreve o que eu vou te falar. Preste atenção, você também aí. Escreve no teu coração, preste atenção. Deus diz assim, Abacuque, escreve o que eu vou te falar. Escreve em tábuas. E deixe legível. O que Deus está chamando a atenção? Deus está dizendo assim, Abacuque, o que eu vou te falar, você precisa entender. Então, o que eu vou te falar, segura. Qual é a atenção que Deus está chamando? Preste atenção no que eu falo, para tu não esquecer. Porque se tu esquecer, vai por água abaixo tua fé, tua confiança e tudo que você tem. Então, hoje as pessoas, elas não querem ouvir, elas não querem guardar o que Deus tem escrito. Esquece facilmente, né? Preste atenção. Deus só mandou Abacuque escrever legível com atenção, porque Abacuque estava escrevendo. Você não vai mais escrever e nem eu. Então o Senhor está dizendo, leia. A você e a mim, Deus não vai dizer escreva. Deus vai dizer leia com atenção. Preste bem atenção. Leia com toda atenção para você entender qual é a minha vontade e o meu querer. Aí você vai ver o que Deus falou. Sabe por quê, Abacuque? Tu está conversando muito, tu está reclamando do que tu não sabe. Deus está falando para ele aí, você está conversando do que você não sabe. Presta atenção. Você sabe o que realmente eu tenho como plano?
Você sabe o que é que eu estou fazendo, o que é que realmente eu quero realizar e fazer? Então Deus fala, escreve bem para você entender, para você compreender, porque se você não compreender, vai tudo por água abaixo, você precisa entender. E o que é que eu preciso entender, Senhor? Se Abacuque fosse perguntar, aí Deus vai dizer, olha, preste bem atenção, a promessa que eu tenho não passa. O que eu falei que eu vou fazer, eu faço. O que tem para acontecer, vai acontecer. Agora, você não prestou atenção, olha bem o que Deus está querendo dizer. Você não prestou atenção, por você não saber, então você não está esperando, você está sendo apressado. Apressado, entendeu? Você está sendo apressado porque você não sabe se eu já estou agindo, você não sabe se eu já estou realizando o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer, eu faço. Então o que é que você tem que fazer? Escreve o que eu estou te falando, escreve o que eu estou te mandando e fala para as pessoas o que eu estou te falando e deixa que o resto eu faço. Então o Senhor diz para ele, eu quero só que você entenda o que eu estou mandando você escrever. Então escreve de uma forma bem legítima e legível, para que todos entendam. Hoje para a gente, ele não vai mandar a gente escrever, ele vai mandar a gente ler, ou ele vai mandar você ouvir com atenção e guardar, não é? Pois a visão aguarda um tempo. A visão aguarda um tempo designado. Ele quer dizer, por mim, eu já designei. Então não é o meu tempo. Não. E já está preparado. Já está preparado. E não é o seu tempo. Não é o seu tempo, é no tempo de Deus. Mas se eu oro para o meu tempo agora, porque eu quero agora. Aí é aquela questão. Você está apressado. Você está apressado, como Abacuque esteve. Então, o que Deus diz? Deus diz, calma, Abacuque, calma. O que vai acontecer já está praticamente dito, escrito. É eu que vou coordenar isso aí. É eu que vou mudar. Não é o teu desespero, o teu querer que aconteça na vida das pessoas que estão sofrendo, que vai acontecer logo, não. É segundo a minha direção. É como eu estou conduzindo. E ele diz, isso aí vai acontecer agora. Por você não entender, você achou que era para agora. Mas essa parte aí não é para agora não. É para o tempo do fim. Gente, agora imagina então, ele começa com o desabafo. Esse desabafo dele é como se fosse em vão. Estava chorando em vão. Achando que era para esse momento. Para aquele momento. A que não era. resposta, o milagre que prometeu. Era para aquela hora e não era. E não era. Deus falou, aguarda, porque não é para agora, é para o tempo do fim. Só que quando a Bíblia mostra isso, a gente não está querendo ir para a promessa do tempo do fim que ia acontecer, e quando é esse fim, não é isso. O que a gente está querendo mostrar é que Abacuque, ele se apressou em achar que Deus estava atrasado. Entendeu? Ele se apressou em achar que Deus, devido ao sofrimento, foi o que ele falou. Será que o senhor não está vendo? Será que o senhor não se importa? Será que o senhor não tem misericórdia? Por que essa injustiça? Senhor, o Senhor diz, calma, eu estou no controle. É para o tempo do fim, e ele encerra dizendo como nessa mensagem, nesse versículo. Nesse versículo? É. Deixa eu ver aqui, versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado, ele fala do fim e não falharás. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ela vem e não se atrasa. Deus, ele está já agindo na sua vida. Amém. Agora, quando você antecipa suas reclamações, tudo isso, você pode fazer com que isso demore muito mais, devido às suas reclamações. Mas então, porque eu vou reclamar, Deus vai falar, não, então não vou dar agora não, porque tu está reclamando? Não, é porque quando você reclama, caracteriza falta de fé, falta de confiança. E aquilo que você está esperando só vem pela fé. Como caracteriza as tuas reclamações, tua conversação diante de Deus? Então, o milagre não vem, porque vai retardar, porque você não está usando a fé, que é o mecanismo que traz o que você precisa de Deus. Vamos então ao último capítulo e versículo, não é isso? É o último capítulo 3, versículo 16 e 17. 3, 16 e 17, o último capítulo e versículo, para a gente fechar essa aqui. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Isso. Versículo 17? Não, só agora o 17. Leia o 16. O 16? Só. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram.
Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Que mudança radical! Que mudança radical! De um homem nervoso no bom sentido, de um homem zangadinho, chateado, desabafando, falando, acontecendo, até quando eu vou ficar ansioso, porque cadê, como eu estou sofrendo isso e aquilo, tal. Aí vem Deus e fala isso, calma, é assim, é desse jeito, não é do seu jeito, é do meu jeito, calma, porque vai acontecer, e é dessa forma, só acontece da maneira que eu designo e não do jeito que o homem designa, não tenha essa pressa toda. Depois de tudo isso, de ouvir essa palavra do Senhor, aí ele vem dizendo o quê? Ouvir tudo isso. Você entende a necessidade da gente estar em Deus? Por que ele está ouvindo Deus? Porque ele se posicionou no lugar, em uma posição de ouvir Deus. Ele se posicionou como um profeta. Como um profeta. Eu vou te ouvir. Eu vou ouvir aquele que é maior que eu, aquele que sabe Deus. Quando ele ouve Deus, assim que ele ouve Deus, com certeza, escuta aqui, escute isso. Todas as vezes que você ouvir Deus, o teu coração acalma. Glória a Deus. É isso. E é Todas as vezes que a gente ouve a voz de Deus de verdade, o nosso coração acalma. E mesmo que seja um não, né? Mesmo que seja um não. Porque o que a gente vai ouvir é de Deus. Então a palavra acalma o não de Deus. Entendeu? E quando a gente ouve a verdadeira voz, não tem como você continuar aflito, desesperado, desesperançoso. Não tem como, se você ouvir realmente a voz de Deus. Ela é boa, perfeita E agradável. Mas para você fazer isso, você tem que fazer o que ele fez. Se posicionar, voltar, colocar o pé atrás, falando, não, peraí, eu quero te ouvir. Entendeu? Eu quero ouvir a tua voz. Então ele agora diz o quê? Ouvir. Depois que eu ouvi, assim, agora eu entendi, quer dizer que eu estava sendo apressado, eu estava fazendo de uma forma errada. Pronto, eu já sei onde é o meu lugar e agora sei. Depois acabou o estresse. Acabou aquela, mesmo no bom sentido, mesmo na boa vontade dele que estava falando aquilo pelo sofrimento das pessoas. Mas o que é que ele diz agora? Eu entendi. Agora eu compreendi o que o Senhor está falando e entendi que era em vão o sentimento que eu estava de revolta e tudo isso. Aí o que ele diz? Aí, versículo 17? Ainda aqui? 16? Sim, nos finais. Minhas pernas vacilaram. Os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Preste atenção. Tranquilo. É isso, ao mesmo tempo que ele estava dizendo, como é que está tanta desgraça, agora ele está dizendo, se vier, o Senhor está no controle. Eu sei que agora ele está no controle. Gente, como é que fica tranquilo agora? O Senhor já me respondeu. Mas preste atenção, o que ele está dizendo? Eu vou ficar tranquilo agora, esperando o dia da desgraça. Ele não está dizendo que ele vai dizer assim, ele não está dizendo que ele está aceitando e dizendo que venha a desgraça sobre ele. Não é isso, não pense isso não. O que ele está dizendo é que agora que eu estou entendendo, que eu sei que ele está no controle, venha o que vier, eu confio nele. E vida que segue. Vida que segue. Se vier a desgraça, ele já sabe o que vai fazer, então eu não vou ficar me desesperando mais aqui, eu só vou esperar nele. Se vier a desgraça, ele é Deus bastante para desfazer isso, para mudar isso. Então o que ele diz? Estou tranquilo, fica tranquilo, não se desespera. Entendeu? Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Se deixar que vai embora. Então, espera. Não se desespera, confia, espera. Entendeu? É o que ele diz. Olha, eu vou ficar tranquilo, vou ficar em paz, vou esperar o dia da desgraça. Mas ele não está dizendo que eu vou esperar de boa, não. Eu vou esperar agora porque eu sei que ele está no controle. Ele está no controle. Se vier a desgraça, ele vai estar no controle e vai mudar esse estado. Tipo, eu estou na tempestade e eu não tenho o que fazer, a tempestade vai continuar. E eu vou confiar nele. Tem a fornalha de fogo, eu não tenho como acalmar esse fogo aí. Eu vou entrar, vai ter que entrar na fornalha. Mas da fornalha ele tirou, né, do desastre no tempo dele, no tempo certo. O que ele disse. Ele não acalmou antes. Não acalmou antes, deixou passar. Porque todos esses mantiveram a fé. A fé no Senhor, não perderam a esperança e a fé em Deus Todo-Poderoso. Diante do não. Diante do não. Fechando o versículo 17, para a gente fechar esse momento e orar com você.
mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, Forte demais. mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, mesmo na quarentena, continua. Você entendeu? É simples, não tem bicho de 7 cabeças, não tem. Segurei certo. Não tem bicho de 7 cabeças, não tem bicho de 7 cabeças. Você presta atenção, depois que a pessoa ouve a voz de Deus, como muda? Aí está falando de um profeta. Totalmente. Agora ele está dizendo, eu estava me preocupando à toa, eu estava desesperando, eu estava olhando para o sofrimento, eu estava olhando para o povo sofrendo, eu queria resposta, eu queria Deus agindo, eu queria isso. Aí o que ele diz? Vou ficar tranquilo, vou ficar em paz. Aí depois ele diz assim, não vou mais ficar vivendo esse negócio de olhar um problema e aumentar esse problema na minha vida mais não. Deprimido. Ele está dizendo isso, ele está dizendo assim, ó, eu não vou mais ficar olhando para essa situação e me desesperando mais não. É por isso que ele vem dizendo o quê? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a terra ela não brote e não dê o seu fruto, ainda que no pasto não tenha animais nenhum e ele não produza, não tenha uva, ele está dizendo, ainda que não aconteça nada do que eu espero e do que teria que acontecer, não abalo mais minha fé, não abalo mais minha confiança em Deus, não abalo para ficar reclamando. Aí ele vem e diz o quê? No final, eu, todavia, exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Exultar é algo forte além da alegria. É ficar empolgado, é ficar, sabe? Intenso, é ficar, sabe? Aquela coisa pegando fogo e alegre. E a situação é a mesma. É isso. É quando uma criança, quando minha mãe chegava com um doce, com um pirulito, eu ficava alegre. Entendeu? Então, ele está dizendo, eu espero no Senhor, eu me alegro, eu não fico mais como eu ficava, desesperado, chateado, eu me alegro. Então, quero dizer para você, eu quero que Mayna dê aqui as palavras finais que ela ajudou nessa mensagem com a gente. Então, irmãos, fica aí a visão de que a fé tem tamanha importância na sua vida, na minha vida, posicionamento total diante do Senhor, mesmo em qualquer situação. Continue diante do Senhor e Ele sim te responderá. Considerações finais? Dentro desse tema, sua fé sobrevive ao não. E ele estava vendo a situação e estava realmente vivendo um não de Deus, não estava entendendo. Então, mesmo que você tenha o silêncio de Deus, mesmo que você não esteja tendo resposta de Deus, mesmo que você esteja vivendo essa crise, vivendo essa situação, e você diga, Deus, o Senhor não me prometeu, não foi o Senhor que me deu esse casamento, não foi o Senhor que me deu esse emprego, não foi o Senhor que me deu isso, não foi o Senhor que me deu esses filhos, essa família, essa casa, não foi o Senhor. Então, mesmo que você esteja vivendo assim, não fique questionando dessa forma, mas para ouvir Deus, porque você vai atravessar essa quarentena e falar com Ele. Ainda que venha tudo isso, eu me alegrarei no Senhor. No Senhor. Então é isso. Obrigado às minhas ajudantes de mensagem. Deus continue nos abençoando. Nós iremos fazer uma oração final. Nós vamos ter um hino. Se tiver, para encerrar e para acabar depois da oração, se puder, vamos cantar e finalizar. Acalma o teu coração. Tá bom? Então nós vamos orar por você nesta hora, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Eu peço a Deus que abençoe a tua vida, alcance tua alma de uma forma poderosa. E muito mais, quero pedir a você, acalma o teu coração, descansa nele, se posiciona, vá para o teu posicionamento, espera no Senhor, diz, Deus, eu não tenho outra pessoa, outro ser a quem eu possa correr, buscar socorro. Eu não tenho outro Senhor que seja tão poderoso e grandioso como o Senhor, somente o Senhor. Então eu quero orar contigo nesta hora em nome do Senhor. Oremos então em nome de Jesus. Pai, eu estendo as minhas mãos em direção, Senhor, às pessoas que neste instante estão orando comigo. Estendo as minhas mãos, Senhor, pedindo a Ti que o Senhor alcance. Senhor, as minhas mãos estão estendidas, mas não que elas sejam alguma coisa ou façam alguma coisa. Senhor, mas eu estendo as minhas mãos pedindo que o Senhor estenda as tuas.
Que o Senhor estenda as tuas mãos em direção a essas vidas e essas pessoas que estão ligadas conosco. Que o teu amor alcance esta vida. E o que eu te peço, Senhor, que essa pessoa ouça a tua voz, que essa pessoa ouça o que o Senhor tem para falar, que essa pessoa tenha ouvido hoje e agora o que o Senhor disse para ela. Que o teu amor alcance cada dia e cada vez mais. Essa graça de Deus esteja sobre ti para todo sempre, em nome do Senhor. Amém. Deus abençoe a tua vida. Encerramos cantando. Cante daí com a gente e acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Vamos lá. Filho, acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. E o balanço do mar, vamos lá? O balanço do mar tem pra confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se eu pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Encerramos cantando: não deixe o inimigo tirar a paz do teu coração. Que Deus fique no teu coração, na tua vida, na tua casa. Hoje, terça-feira, próxima live, no domingo, nós vamos estar aqui mais uma vez juntinhos, adorando e bendizendo aquele que vive para todo sempre. Continue cantando, você e sua família nessa casa aí. O meu coração acalma.